Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Hoje nós estaremos começando mais uma EBD online, a nossa Escola Bíblica Dominical pela internet. E temos como tema hoje da nossa lição do estudo do número 17, o homem. Nós vamos dar um pouquinho do homem, o homem, a sua formação, como que Deus criou. E nós vamos bater um papo hoje muito interessante sobre isso. Bom, primeiro, né? Se nós formos analisar a questão do homem diante do que a teologia tem para nos ensinar, nós poderíamos passar aqui horas e horas estudando e aprendendo e batendo um papo e conversando sobre tudo que a teologia tem para nos ensinar, do que ela pode extrair da palavra de Deus sobre o homem, né? E como ela é muito extensa, né, e tem vários assuntos, né, para poder estudar. Existe uma matéria na teologia chamada teologia sistemática, que ela sistematiza os assuntos da teologia e dentro delas o homem é um desses assuntos, né? Então, como é que nós vamos poder estudar isso? Bom, na teologia sistemática, né, se estuda a antropologia. Pastor, o que é isso? Andovô, a antropologia é a ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. Anthropos, que em grego significa homem, e logos, que é conhecimento. Então, antropologia, que seria o estudo do homem, é o estudo, é o conhecimento do ser humano, é o conhecimento de tudo que tem a ver com o ser humano. Então, dentro da teologia, nós estudamos para estudar, nós estudamos para poder meditar e aprender, é o estudo do homem, da antropologia. E o primeiro tópico que temos na nossa EBD hoje é a competência do homem, mas essa competência aqui não é questão dele ser competente, mas assim, o que compete o homem fazer, né? O que ele compete obedecer. Então, primeira coisa é que Deus, ele é o Senhor das nossas vidas e nós devemos obedecê-lo. Então, o homem, o ser humano, ele deve obedecer a Deus. O homem, ele não pode agir como ele não tivesse um Criador, como ele não tivesse alguém que pudesse dirigir, coordenar a vida dele, não. Deus, ele é o coordenador, a direção da vida do ser humano. E o ser humano tem que buscar em Deus o que ele precisa. Pastor, como assim? O que isso quer dizer? Bom, você busca a Deus para tomar uma decisão se você vai aceitar um emprego, se você vai continuar no emprego, com quem você vai casar, com quem você não vai casar, sobre aonde você vai morar. Tudo isso você deve buscar a orientação de Deus. Por exemplo, né, uma questão simples aqui. Você está desempregado, de repente você aceita uma oferta de emprego para trabalhar numa distribuidora de cigarros. Será que um cristão deve trabalhar numa empresa que faz uma distribuição de cigarros? Ou, por exemplo, um cristão, ele se apaixona por uma pessoa ímpia. Será que você deve casar com uma pessoa ímpia? Será que você está preparado para isso? Será que isso é a vontade de Deus para a sua vida? Um outro exemplo, você está receoso sobre o que você tem feito na sua vida e tem se frustrado. Será que Deus realmente quer que você continue fazendo o que você está fazendo, ou Ele quer que você mude drasticamente e tome uma decisão para que você possa servi-lo melhor? Se você for avaliar a vida de muitos homens de Deus, eles tinham tudo para não aceitar o chamado de Deus na vida deles. Que é um exemplo, nós temos, por exemplo, São Patrick, que ele foi um missionário na Irlanda. Quando ele foi para a Irlanda era um local que nós podemos dizer totalmente obscuro em relação à palavra de Deus. 100 anos após a chegada de Patrick na Irlanda, a Irlanda passou a ser um dos centros de referência da teologia e um dos centros de preservação da Bíblia. Hoje, lá na Irlanda, existe o dia de São Patrick, que é o dia, vamos dizer assim, aqui no Brasil a gente usa o termo, né? Mas que seria como se fosse o padroeiro do país, né? Aqui nós temos a nossa padroeira do nosso país, mas é mais ou menos isso para vocês poderem entender. Agora, da mesma maneira que nós devemos obedecer a Deus em tudo, o homem também ele é responsável pelas suas ações. Quando a gente lê lá na palavra de Deus e vê a experiência que Moisés teve no Egito, né?
A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó foi punido por ter o coração duro. Mas espera aí, quem endureceu o coração não foi Faraó, não foi Moisés, foi Deus. E Deus puniu o Faraó por ele ter o coração duro. Não está faltando uma pecinha no quebra-cabeça, não. Não tem um negócio aí que não está encaixando, mas é assim mesmo. Pode até não ter lógica, mas é assim que Deus trabalha. Para pensar comigo um pouquinho. Você estava lá no Jardim do Éden quando Adão pecou? Você não estava. Você não estava lá no Jardim do Éden. Você não estava no Éden quando Adão e Eva pecou. Mas você é condenado pelo pecado de Adão e Eva. Mas em compensação, você também não estava lá na cruz do lado de Jesus. Então, você não estava no Éden quando Adão e Eva pecou. Mas também você não estava no Calvário quando Jesus morreu. E mesmo assim, através de Jesus, através da crucificação dele, você pode receber a salvação e a mudança na sua vida. Então, mesmo que pareça humanamente erradas as decisões que às vezes tomamos ou que não tem lógica diante do que Deus funciona, Deus trabalha, Deus escolhe, Deus faz desse jeito. Só que a maneira como Ele faz e quando Ele faz, está muito além da nossa compreensão. E desde a Reforma Protestante, quando lá em 1517 Martinho Lutero afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, considerado assim o estopim da Reforma Protestante, que já vinha sendo trabalhado por muitos outros homens antes de Lutero e muitos homens depois de Lutero, surge no meio da Reforma, no contexto da Reforma, uma coisa chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Esse sacerdócio ele vem diretamente de Cristo. E graças ao seu sacrifício, nós temos um livre acesso ao Pai pela morte de Jesus Cristo. Porque até então a igreja vinha ensinando que para você se achegar a Deus, você precisava ter um intermediador. Que para você se aproximar de Deus, você tinha que ter alguém que diante de você se aproximasse de Deus. Então a igreja universal da época, a igreja católica da época, até então a gente podia falar que já era a igreja católica, ela dominava isso e ela conseguia prender, ela conseguia manipular a sociedade. E infelizmente ela manipulou para o lado errado. Tinha muitos monges, muitos padres, muitas pessoas que realmente pregavam o evangelho verdadeiro, mas infelizmente o poder subiu a cabeça de muitos líderes e eles acabaram se corrompendo. Mas infelizmente isso vem a acontecer. Mas não estamos aqui para falar desse assunto. O fato é que a igreja ela começou a manipular a sociedade. Então os reformadores eles defendiam o quê? O sacerdócio universal de todos os crentes. Cada cristão ele tinha o seu sacerdócio e ele podia ser o sacerdote do seu lar. Então, o sacerdote não era mais aquele padre que estava na igreja, aquele vigário que estava lá na diocese, aquele monge, aquele sumo pontífice que estava lá na catedral. Não. Agora, qualquer pessoa podia ser sacerdote. Qualquer homem, o fazendeiro, o vendedor de fruta, o vendedor de leite, o limpador de rua, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que pudesse e que aceitasse e quisesse a vida com Cristo, ele poderia ser um sacerdote. Como nós vemos hoje. Hoje, quando é constituída uma família cristã, quem é o sacerdote desse lar? O sacerdote desse lar é o líder da casa. É o pai ou é a mãe, caso seja uma mãe solteira, uma divorciada, uma viúva. Tem o sacerdote do lar. E esse sacerdote é o que direciona a família toda para que ela possa cumprir a Deus. Por isso que nós, pais, temos uma grande responsabilidade. Nós somos sacerdotes da nossa família. Assim como o pastor direciona um rebanho que não é dele, o rebanho é de Deus, você como sacerdote do lar, você direciona aquele pequeno rebanho que também, apesar de ser a sua família, ali tem servos e servas de Deus. Não diz um ditado assim que nós criamos filho para o mundo? Irmãos, nós criamos filhos para o mundo para que eles lá no mundo possam refletir a luz de Cristo, para que eles possam ser sal da terra e luz do mundo, para que não venha falar como a palavra de Deus fala, para que serve um sal
que não dá gosto para ser jogado fora. Nós não queremos que os nossos filhos sejam jogados fora, que a nossa família seja jogada fora. Então como nós temos na nossa competência servir a Deus da maneira verdadeira. E devido ao ato de Jesus morrer na cruz, nós deixamos de ser somente criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus e somos sacerdotes de Cristo em nosso lar. Deus nos concedeu isso graças à morte do Filho dele. Então, nós nos tornamos perante Deus todos iguais. Somos todos iguais. Se o homem tem, independente da sua cor, independente da sua intelectualidade, independente da sua posição social, da sua nacionalidade, perante Deus, somos todos iguais. Dizem que no século XVIII existia um grande pregador nos Estados Unidos chamado George Whitefield, e ele foi considerado dramaturgo divino porque ele pregava e no meio dos seus sermões ele fazia alguns monólogos. E aí isso impressionava muito o público, impressionava muito a plateia, impressionava muitos fiéis da igreja, porque foi uma maneira nova de se pregar. E dizem que certa vez ele estava pregando e no meio do sermão ele olhou para os céus e falou assim: Pai Abraão, por acaso tem aí algum episcopal? E ele respondia assim: não tem nenhum aqui. Presbiteriano, congregacional. E aí ele foi falando várias denominações. E aí depois ele mesmo responde: nós não conhecemos aqui. Aqui somos todos filhos de Deus. E depois o próprio Whitefield responde, como se fosse outra pessoa falando assim: se é assim, então que Deus nos abençoe. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Vamos chegar lá no céu, não vai ter a ala batista, a ala presbiteriana, a ala metodista, não. Somos todos filhos de Deus. Somos todos iguais perante Deus. Isso que é o mais maravilhoso do reino de Deus. E nós, como somos todos iguais, temos a mesma responsabilidade. Temos o compromisso de anunciar a palavra de Deus e servi-lo todos os dias fielmente, com honra e zelo, conforme Ele merece. Conforme Ele merece, não conforme nós queremos, mas conforme Ele merece. Você não quer dar o seu melhor para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? Dê o seu melhor para Deus também. Não fica inventando paliativos igual o povo fica inventando aí coisas para poder deturpar e confundir. Não, dê o seu melhor. Faça aquilo que realmente está na palavra de Deus. Já escutei gente falando comigo assim: não, mas a gente pode dar o dízimo do tempo. Não, irmão, não é dízimo do tempo. A gente dá dízimo de dinheiro. A gente pega o nosso dinheiro e dá 10%, porque é assim que Deus estabeleceu. O nosso tempo, você não tem que dar 10% do seu tempo para Deus, não, você tem que dar muito mais que isso. Não tem que ficar só restrito, vou para a igreja só domingo, na quarta ou na quinta-feira e pronto. Não, seu tempo de oração, de busca da palavra de Deus, de testemunho vivo, de pregação do evangelho, de fazer diferença. De fazer diferença. E nós, como sacerdotes, compete a nós, é a competência do homem, como sacerdotes de Cristo, nós temos o seguinte: cada um de nós pode ir diretamente a Deus. Isso que é incrível, maravilhoso. Você pode falar com Deus de qualquer lugar, dentro do seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Você pode estar no shopping, você pode estar no meio da rua, conversando, orando e falando com Deus o tempo todo. Só existe um mediador entre nós e Deus. Esse mediador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E após a nossa conversão, nós temos livre acesso. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o santo dos santos se rasgou de alto a baixo. Eu fico tentando imaginar assim, como que deveria ser na tenda, onde tinha os santos separados dos santos, e aí entrava e a pessoa tinha toda uma preparação para poder entrar naquela parte. E eu fico tentando imaginar que maravilhoso que deveria ser. Dizem que a nuvem de glória, ela cobria assim, e a pessoa ficava toda tomada pela glória de Deus. Meu irmão, devia ser algo maravilhoso, algo tremendo, algo que realmente são experiências únicas. E era qualquer pessoa que podia? Não, era somente o sumo sacerdote que tinha isso.
Irmãos, e devia ser algo tremendo e maravilhoso. E ele tinha todo um preparo para ir, porque ele estava o quê? Indo diretamente falar com o Criador, Senhor do Universo Todo-Poderoso. Certa vez eu estava numa igreja, lá em Vitória, e aí eu escutei uma pessoa falar assim, às vezes a pessoa leva Deus como se fosse uma coisa muito séria. Não, irmãos, Deus é extremamente sério. E nós devemos levar Deus extremamente a sério, porque Deus é uma coisa séria. A Bíblia é muito mais do que um livro. Ali é a revelação do Criador do Universo, dos céus e da terra para nós. A gente tem que ler aquilo ali e ter reverência. A gente tem que orar e ter reverência. A gente tem que clamar e ter reverência. É isso que nós devemos ter. E nós, como sacerdotes, devemos e temos a competência de partilhar a nossa fé em Cristo. Isso é a obrigação do cristão. É o momento em que o cristão deve estar cada vez mais próximo de Deus. Ele deve entender que ele vive para servir a Deus. Ele não vive para servir e fazer as coisas do jeito dele, mas é servir a Deus. O segundo tópico que nós temos hoje é a situação do homem. Meu irmão, nós somos pecadores desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, no momento em que Adão e Eva comem do fruto proibido, nós somos condenados ao inferno, pecadores inveterados. E nada do que nós podemos fazer, nós somos capazes de nos livrar por nós mesmos dessa culpa. Estou como assim? Nada. Se dependesse somente de nós, se dependesse somente da nossa capacidade, daquilo que nós podemos fazer, nós não teríamos condições de nos salvar da condenação do pecado. Certa vez na sala de aula, quando eu estava dando aula, eu coloquei uma fórmula de física e escrevi a fórmula de física no quadro para os meus alunos responderem, né? Eu tinha certeza que eles não iam saber responder, mas mesmo assim eu escrevi. E escrevi aquela fórmula de física e mandei eles responderem. E eles, infelizmente, como eu sabia, eles não responderam, né? E aí eles perguntaram para mim assim, professor, para que você trouxe isso? Eu falei assim, eu queria saber se alguém sabia responder. E eles responderam, mas nós não sabemos porque nós não estudamos física. Eu falei, é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje. O homem, por si só, ele não pode tomar a decisão de se salvar. Então, o homem não escolhe aceitar a Cristo. Não é o homem que toma a decisão de querer ser salvo. Não é um homem que quer que a vida dele mude. Não, é Deus que toca no coração dele, que a graça de Deus, que é irresistível, vai sobre a vida dele, e no momento como a graça é irresistível, ele não pode resistir à graça, então naquele momento, Deus fala para ele assim, vem filho, e então ele vai. Então ele vai e faz, Então ele vai e faz. Ele aceita o momento em que Cristo chama ele. E ele diz, não, esse é o Jesus que eu quero servir. Não é o homem que toma a decisão, eu quero ser salvo. É o homem, não é a decisão de, eu quero agora mudar de vida, não. Ele escuta a palavra de Deus, e a palavra de Deus toca no coração dele, e muda e transforma, e o Espírito Santo vai lá e convence ele do pecado e do juízo, que está errado, e naquele momento ele vem e fala assim, não, eu quero esse Jesus na minha vida, e Jesus fala assim, não, vem. É isso que é o mais incrível. O homem não toma essa decisão por si só, não é por questão de moralidade, não é questão de boa educação, não é questão de berço ou de alguma coisa, não, é o Espírito Santo que convence. E a salvação, irmãos, não é mérito humano. Nós não temos a salvação porque nós somos bonitinhos, porque nós somos legais, porque a gente estaciona o carro no lugar certo, porque a gente põe o lixo para fora na lixeira, porque a gente não pisa na grama, porque a gente se comporta na sala. Não tem nada a ver isso. A salvação não depende de nada que nós fazemos. Nada, absolutamente nada. Pastor, se eu subir o Himalaia carregando nas costas
um monte de peso. Você só vai carregar peso. Aí se eu for daqui do sul do Brasil até o norte, lamber no chão, você vai ficar sem língua. Por quê, irmãos? Não tem nada que nós podemos fazer por nós mesmos que nos dá mérito para sermos salvos. Nada. É preciso que haja uma coisa chamada metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente, mudança de vida, mudança de atitude. Mudança, transformação. É um homem que vivia pecando, ele não vai mais viver pecando. É um homem que fumava e não fuma mais, que bebe e não bebe mais, que brigava e não briga mais, que discutia e não discute mais, que traía e não traía mais. Isso é mudança de vida. Isso é o que faz a graça ser irresistível na vida do ser humano. Isso que é o Espírito Santo convencer o homem do pecado e do juízo. Certa vez eu escutei um pastor pregando e dizendo que ele encontrou ele estava no supermercado e dois homens estavam conversando e ele falou assim, você lembra de fulano? Virou crente. Aí ele foi citando umas 3 ou 4 pessoas lá e a resposta sempre era essa, virou crente, virou crente, virou crente. E depois um falou assim, rapaz, que praga é essa? Está todo mundo virando crente. E aí o pastor falou assim, não é praga, é ação do Espírito Santo na vida do ser humano. E ali o pastor teve uma oportunidade, falou de Jesus para aqueles rapazes lá, para aquelas pessoas, e não sei o que foi que aconteceu depois, e o pastor também não sabe. Mas uma coisa ele sabe, que ali ele pôde pregar o Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer como igreja, pregar o Evangelho, para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho possa ser ouvido, para que o Evangelho possa ser distribuído, para que o Evangelho possa alcançar as pessoas. Não é isso que Jesus diz? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que Jesus colocou para nós? Ide por todo mundo e pregar em toda a Judéia, Samaria, Galileia e até os confins da terra. Jesus nos deu essa missão de ide, o ide de Jesus, de pregar o Evangelho. O homem está numa situação, certa vez eu escutei um pregador falando assim, que os anjos dariam tudo para estar na situação dos homens, estar no local dos homens, no lugar dos homens, para que eles pudessem falar de Jesus. E é isso que nós temos que entender, que falar de Jesus não é motivo de vergonha, mas é motivo de honra, motivo de privilégio, motivo de sermos, como diz lá no livro de Pedro, somos uma geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Deus nos escolheu. Quando você está para escolher, você chega numa lanchonete, aí tem um cardápio lá, tem a placa do cardápio lá, eu quero o quê? Aí você vai escolher, você quer salgado, você quer pão, você quer hambúrguer, o que você quer? Você escolhe, e aí o garçom vai, o cozinheiro vai preparar a comida, o garçom leva para você o quê? A comida que você escolheu. Você tomou a decisão de escolher aquela comida. Jesus, na carta de Pedro, ele fala que Deus nos escolheu, somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Meu irmão, isso é tremendo. Eu chego a arrepiar quando escuto uma coisa dessa. Deus olhou para mim e falou assim, não, eu escolho o Igor. Eu quero esse camarada comigo. Olha que privilégio, irmão. Olha que privilégio maravilhoso. Quem te escolheu? O Criador dos céus e da terra. Eu fico tentando imaginar, irmãos. Eu fico tentando imaginar. Quando a Bíblia fala lá de Noé. Que Deus olhou para o mundo inteiro e fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Adalto Lorenzo diz que tem uma teoria chamada, tem uma fórmula matemática chamada sobre fórmula malthusiana, se eu não me engano, e nessa fórmula há um cálculo matemático que aproximadamente, durante os tempos de Noé, a humanidade tinha cerca de aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão de seres humanos. E em 1 milhão de seres humanos, Deus olha para todos e fala assim, eu quero Noé.
Só Noé, a esposa, os filhos e a esposa dos filhos. Só. Mais ninguém. 8 pessoas. Os 3 filhos de Noé, as 3 noras, a esposa de Noé e Noé. Pronto, acabou. Vou começar a humanidade com esses 8. Irmãos, isso é tremendo. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso aí, meu irmão, olha só a honra que Noé teve. A partir dele ia começar a humanidade. Nós somos salvos devido à graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Jesus não morreu na cruz para aumentar sua conta bancária. Jesus não morreu na cruz para você parar de ter dor de cabeça, parar de sofrer, parar de ter dor na coluna, não. Se fosse para isso, Jesus não tinha morrido na cruz. Jesus tinha te dado um cartão de crédito, tinha te dado um paracetamol, e aí você tomava que sarava a dor na coluna, a dor no olho, a dor na perna, e aí o seu problema financeiro, ele te dava um cartão de crédito com limite grande, te dava um bom salário e pronto, aí resolvia. Não precisava o Filho de Deus morrer. Era só te dar isso e pronto, o problema está resolvido. Não, não é isso que Deus fez. Deus derramou o sangue do Filho dele naquela cruz, para que nós tivéssemos uma segunda chance. Terceiro tópico que nós temos aqui é sobre a conversão. E a conversão, irmãos, ela é uma doutrina bíblica. Ela é bíblico. Ela vem da Bíblia. Então, nós temos que nos converter, temos que mudar. O que é uma conversão, né? Quando você está dirigindo o seu carro, a gente aprende lá na autoescola que você tem que convergir, você tem que virar. Você está indo em linha reta com o seu carro, aí você tem que convergir ou para a direita ou para a esquerda. Aí tem a conversão que você converge para a direita ou para a esquerda para você retornar para onde você estava indo. Por exemplo, você está indo aqui, aí você converge e volta. Assim é a conversão do ser humano. Você está indo e aí você se volta para Deus. Essa que é a verdadeira conversão. Você se voltar para Deus. Tem gente que é o contrário, né? Tem gente que se converte e fica pior do que estava antes. E até hoje não consigo entender isso. Mas tem gente que fala, agora eu sou crente. Mas você vai ver a vida do cara estava pior do que antes, quando ele não era crente. E isso não entra na minha cabeça, né? Mas o que entra na minha cabeça é o cara que antes era um pecador inveterado e agora ele continua sendo um pecador, porém não é inveterado. Agora ele é arrependido das atitudes dele e busca mudar a cada dia. E devido a tudo isso, vem junto o arrependimento. Porque nós, como cristãos, nós pecamos sim todos os dias. Mas a diferença é que nós nos arrependemos do nosso pecado. O Antigo Testamento ele traz para nós 2 vocábulos, 2 palavras que têm a ver com conversão. A palavra Nacham, que serve para expressar profundo sentimento de tristeza, ou Shubu, que é a palavra mais comum para a conversão, que significa voltar-se, virar, retornar. É como eu falei agora da conversão no trânsito, ou seja, a ideia de você voltar para Deus, você querer que a sua vida volte para Deus, você escolher voltar para Deus, não por suas atitudes, mas pela mudança que Deus fez na sua vida, dele mostrar que você é um pecador e que você está errado, e que você tem que voltar-se para Ele, e falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, todos os meus erros, todas as minhas falhas, mas me perdoa e me dá uma chance de viver uma vida contigo. Irmãos, você pode ter uma vida sofrida aqui no mundo. Tudo que você fizer no mundo pode dar errado. Sua família, você pode perder sua família toda. Mas quando você chegar lá no céu, Deus tem algo preparado para você com algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que Jesus preparou lugar para nós. Ele fala assim, ele fala que a casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Irmãos, sabe quando você já ficou em hotel? Você já ficou em um hotel? Como é que a gente fica no hotel? Você chega no hotel, você usufrui da cama, do quarto, do banheiro e tudo, e você sai e deixa uma bagunça. Você não está nem aí em querer arrumar. Deixa sujo, cama bagunçada,
tudo fora do lugar. E aí você vai para onde você quer ir, e quando você volta, como é que tá? Tá tudo arrumadinho, cama pronta, banheiro limpo, as toalhas trocadinhas, sequinhas, prontas para você usar, e aí você faz de novo. E se você fizer de novo, tá tudo arrumadinho de novo. E de novo, de novo, de novo, e quantas vezes for necessário. Porque ali está tudo pronto para você, porque foi preparado para você aquilo. Jesus está dizendo para nós, eu vou os preparar o lugar. Irmãos, é Jesus que está preparando o nosso lugar. O Filho de Deus está preparando para nós. O Deus Criador, a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz, aquele que é o mesmo hoje será eternamente. Será que é pouca coisa que Ele vai preparar para a gente, irmãos? Eu imagino que deve ser, assim, um local maravilhoso. Um local lindo, maravilhoso. E o povo fica, eu vou andar em rua de ouro. Irmão, eu não estou nem aí com rua de ouro. O que você vai fazer com rua de ouro no céu? Vai arrancar um pedaço da rua lá e vai vender o ouro lá no mercado? Para que? Você não vai poder vender. Lá no céu vai ter assim uma mansão celestial. Irmãos, que pouco importa se é mansão, se é kitnet, se é casa popular. Você estará perto do nosso Senhor e Salvador. Isso que é o mais importante. A gente fica preocupado com essas coisas. Não, irmão, nós temos que ficar preocupados em servir a Deus. Isso é que a gente tem que estar preocupado. Eu fico tentando imaginar como que deve ser. Tem uma música que fala assim, que lá no céu nós vamos cantar num coro celestial. Eu com essa voz de taquara rachada que eu tenho, que até hoje eu não sei cantar, já me ensinaram, eu não aprendi direito. E eu fico tentando imaginar que Deus me escolheu e eu vou passar o resto da eternidade no coral celestial, louvando a Deus todo dia. Olha que coisa linda, maravilhosa. É tão gostoso quando a gente está no culto lá na igreja, cantando, ouvindo o pastor, pregando em comunhão com os irmãos. Nós vamos ter isso todo dia. Todo santo dia, o tempo todo, louvando, adorando, ouvindo Jesus, ouvindo Deus, junto dos anjos e tudo mais. Irmãos, vai ser bênção maravilhosa. Vai ser, como eu costumo dizer, vai ser camisolão e harpinha para tudo quanto é lado, irmãos. Nós vamos estar lá junto dos anjos o tempo todo. Irmãos, preparado pelo Filho de Deus. Por último, o último tópico que nós temos aqui é os limites do individualismo, o individualismo do homem. Temos que entender que tem a individualidade e o individualismo, né? Nós temos o individualismo nosso, nós somos individuais, cada um de nós é um ser diferente. Até quando nasce gêmeos, um é diferente do outro. Você convive com gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, ou como a mulher que nasceu essa semana, ou a mulher que deu à luz essa semana de 10. Irmãos, não importa, cada um é de um jeito. Não existe nem mesmo no seu corpo duas digitais iguais. Cada digital é de um jeito. Até isso Deus escolheu de maneira separada. E é tão incrível tudo isso. Então, cada pessoa, ela é a imagem de Deus. E a imagem de Deus não é porque Deus tem braço, orelha, olho, nariz, não. Nós somos a imagem de Deus porque nós temos atributos vindos de Deus. Nós temos a capacidade de amar, de sentir, de irritar, de nos entristecer, de ficarmos felizes, a mesma capacidade que Deus deu. Essa é a capacidade que Deus deu para nós. E Cristo morreu por todos nós. Cristo morreu por cada um de nós que foi chamado para estar junto dele. E cada pessoa é responsável por si mesmo perante Deus. As nossas atitudes e as nossas ações. Quando nós pecamos e falamos o erro, Deus está mostrando para nós que nós precisamos mudar. Quando nós ouvimos falar do erro, sentimos o erro, vemos o erro em nossas vidas, Deus está dizendo para nós que nós precisamos ter uma mudança em nossas vidas. Isso é o que o Espírito Santo fala para nós. Em todos nós, em todos os seres humanos, é necessário ver a imagem de Deus, ou como se diz aí, o imago Dei, a imagem de Deus. As pessoas têm que olhar para nós, cristãos, e ver algo diferente. Eu me lembro que certa vez eu estava evangelizando de madrugada
e apareceu um rapaz para vir conversar com a gente. E minha mãe estava comigo nesse dia e ela falou assim, esse rapaz é crente. E ele se apresentou e realmente hoje ele é membro da 4ª Igreja Batista aqui da minha cidade. E ele se apresentou ali como membro da igreja. E aí eu perguntei para minha mãe assim, eu falei assim, como que a senhora soube? Ela falou assim, o jeito dele andar é um jeito de um cristão andar. Dá para ver que é um jeito que rapaz crente anda. Foi desse jeito que ela falou. É isso que as pessoas têm que ver em nós. A imagem de Deus. Nós temos que agir como pessoas mudadas e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos autônomos no quesito de escolhermos o que nós queremos fazer. Nós temos e somos dotados de uma coisa chamada livre agência. O que é, pastor? O que é livre agência? Eu escolho beber a água não do copo, eu escolho botar a camisa preta, azul, branca. Isso é livre agência. Eu escolho ir ou não ir à igreja, isso eu escolho. Mas nós não temos a condição de escolher algo que seja contra aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Se Deus estabeleceu algo para nós, a vontade de Deus vai acontecer, mesmo que muitas vezes seja contra a nossa vontade, mas a vontade dele, ela é inviolável pela graça de Deus ser irresistível. Isso que é o mais incrível. Nós podemos escolher e a vontade de Deus pelas nossas escolhas não vai impedir de se acontecer. Podemos até pensar que pode até dificultar, mas isso não significa que vai acontecer. Mas no momento em que nós somos filhos de Deus, nós somos livres da condenação do pecado, a partir do momento em que nos tornamos esses filhos de Deus. Temos que ser filhos para nos livrarmos da condenação do pecado. Antes, somos apenas criaturas de Deus. Mas no momento que somos filhos, nós recebemos a condição de sermos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Isso que é o mais incrível. E concluindo, o homem, ele é dotado de livre agência, mas o homem não é dotado de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, só quem tem é Deus. O que é o livre-arbítrio? Eu gosto sempre de deixar claro o que é o livre-arbítrio. O que é um árbitro? Um árbitro, ele é um juiz. Por exemplo, você está assistindo uma partida de futebol, uma partida de vôlei, uma partida de basquete, tem um juiz que vai julgar se é falta, se é impedimento, se é expulsão, seja lá o que for. E como é que ele julga? Ele julga pela atitude dos jogadores. Se o jogador é violento, se o jogador cometeu uma falta, cometeu uma infração, se ele estava no local certo, na hora certa, no momento certo. Isso, e aí ele tem os juízes laterais, né, que no caso do futebol são os bandeirinhas, e tem o juiz do vôlei que fica de um lado, fica do outro, tem um pessoal para auxiliar. Hoje tem até vídeo para auxiliar também, tem um monte de coisa. Para quê? Para que ele possa tomar a decisão mais correta possível. Mas toda decisão dele, ela é baseada em uma ação. Ela é baseada em uma consequência. Ela é baseada em algo que aconteceu. Por que Deus é o único que tem livre-arbítrio? Porque Deus toma as decisões dele independente das ações que o outro fez ou deixou de fazer. Quando Deus escolheu destruir a humanidade e começar de novo com Noé, Deus não deixou que nada influenciasse ele. Ele simplesmente tomou a decisão e fez, Senhor, e eu tenho certeza que no momento em que as águas do dilúvio cobriram a terra, crianças morreram, recém-nascidos morreram, mulheres grávidas morreram, pessoas idosas morreram, mas mesmo assim Deus fez. Se fosse nós, não faríamos isso nunca, porque nós não teríamos coragem. Hoje tem recursos humanos e tal, direitos humanos, nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não. Deus simplesmente fez. Por quê? Porque ele julga de maneira livre. Nós não temos isso. Todos os nossos julgamentos são baseados em alguma ação ou consequência. E Deus nos chama cada dia ao arrependimento. E esse arrependimento, irmãos, nós precisamos ter em nossas vidas a cada dia. Vamos orar para nós encerrarmos mais uma lição. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa casa, o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem nos fortalecido e tem nos guardado. O Senhor Deus tem nos dado força, paz, sabedoria e entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos mantido de pé e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.